homens comuns. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos 16 a 19. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor olhe para você e te conte entre aqueles que Ele chama, que Ele escolheu, que Ele ama. Que a boa mão de Deus esteja sobre sua vida, para te abençoar e conduzir, para te abençoar e te guardar. Certa vez recebi de um comandante uma missão muito difícil, talvez a mais difícil da cidade. Antes de me oferecer a tarefa, ele a ofereceu a outros, mas ninguém quis enfrentar o desafio. Quando me perguntou se eu aceitava a missão, eu respondi que a minha vida estava nas mãos de Deus e que eu havia decidido renunciar a todas as minhas escolhas para que Deus escolhesse em meu lugar. Resultado: fui designado para a missão que considero ter sido a mais difícil da minha vida. Meu comandante, entretanto, me concedeu um privilégio que nunca mais tive: escolher a equipe que trabalharia comigo. Cada um de nós tem critérios próprios para escolher pessoas. Normalmente evitamos aqueles que não têm prestígio, os problemáticos, faladores, indiscretos e aqueles que não gostam de trabalhar. Pensando, por exemplo, nos personagens da parábola do fariseu e do publicano, quem você escolheria? O fariseu era uma pessoa importante, rica, politicamente influente e chamava a atenção por onde quer que estivesse. O publicano era socialmente rejeitado, não tinha prestígio, não era confiável, porém, foi ele quem o Senhor aprovou. Quando Deus enviou Samuel à casa de Jessé para ungir um de seus filhos como rei de Israel, o profeta ficou impressionado com a aparência de Eliabe, o primogênito de Jessé, e disse: certamente este é o rei de Israel. Deus, entretanto, lhe disse: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. A mais importante missão da humanidade foi cumprida por homens simples, em sua maioria pescadores e um coletor de impostos. Todos viviam uma vida comum e neles não havia nada de especial, exceto o fato de que aguardavam a redenção de Israel. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. João capítulo 1, versículo 45. Os apóstolos eram homens comuns, quase invisíveis, mas o Senhor olhou para seus corações, não para suas aparências ou ocupações. Como um experiente mineiro que garimpa para encontrar uma pedra valiosa, o Senhor os encontrou e os chamou. Os apóstolos não foram os únicos que Jesus chamou. Muitos que foram convocados resistiram a Jesus e recusaram o chamado. Os discípulos passaram 3 anos com Jesus e receberam dele autoridade e poder para pregar o Evangelho, curar enfermos e expulsar demônios. Seu maior privilégio foi desenvolver intimidade com o Senhor,
ao se tornar amigos de Jesus, João 15,15, e principalmente ao receber o Espírito Santo, suas vidas foram completamente modificadas. Homens comuns, quando se tornam amigos de Jesus e a habitação do Espírito Santo, se transformam em homens extraordinários, capazes de vencer impérios e transformar a terra. Os apóstolos estão com Jesus agora, mas o trabalho continua. A missão não foi cancelada. O Senhor continua convocando homens comuns, humildes, para proclamar o evangelho do reino, curar enfermos e expulsar as trevas. Se ele passasse por você agora e dissesse: "Vem comigo", como você responderia? Senhor, louvado e engrandecido seja o nome do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que grande privilégio o Senhor nos deu de servir ao Senhor, de trabalhar para o reino, de proclamar o Evangelho, de sermos testemunhas do Senhor na terra. Obrigado, Deus, porque o Senhor chamou e continua a chamar homens e mulheres. Nos ajude, Pai, nos dê um coração quebrantado, nos capacite para esta boa obra, para o testemunho das boas novas da salvação. Senhor Jesus, aumenta em nós a autoridade para falar em Teu nome, aumenta em nós o poder do Espírito Santo para fazermos as obras que o Senhor deseja fazer na terra. Obrigado mais uma vez pelo privilégio de poder participar de tão grande obra, de tão maravilhosa missão. Pai, nos ajude no nosso dia a dia a sermos boas testemunhas, a sermos ministros da Sua presença, cartas vivas, luz do mundo, sal da terra. Deus, e quando nós formos bem-sucedidos em tudo que fizermos, que a glória, toda a glória seja dada ao Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, com a bênção dele, o Deus Todo-Poderoso, que você possa ouvir o chamado do Senhor Jesus no seu coração. Ele que te diz neste momento: vem comigo, seja minha testemunha, que você possa abrir a porta do seu coração, acolher Jesus e sua mensagem maravilhosa e se tornar uma boa testemunha dele, que você possa se tornar hoje a habitação, santuário do Espírito Santo e andar pela terra pregando o evangelho do reino, curando enfermos e expulsando as trevas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.